lance quando o Santos já vencia o Vasco por 3-1 foi a cena mais emblemática da goleada que se concretizou com um gol do próprio Soteldo. A ousadia desencadeou uma confusão, empurra e 3 expulsões. A vitória do Peixe friou o bom momento do Vasco, mas pela primeira vez desde a sexta rodada os dois times estiveram juntos fora da zona da degola e isso ainda pode mudar. A pisadinha de Soteldo, pelo protagonista em questão, mostra como o Santos começa a dar uma guinada de espírito a partir do trabalho do interino Marcelo Fernandes agora efetivado para livrar o time da queda até o fim do Brasileirão. Soteldo, vale lembrar, chegou a ser afastado nos tempos conturbados de Paulo Turra. Nesse contexto, até o apelido de Presuntinho, personagem de desenho animado, caiu nas graças do interino. Eu levo para o lado carinhoso, mas tenho um nome, né? Quero ganhar, se Deus quiser com essa molecada que é muito boa, muito boa. Só de ver a felicidade depois de momentos que nada aconteciam. O que importa é ganhar jogo. Só agradeço o carinho do torcedor, não tem problema nenhum, disse Marcelo. O efeito nas brigas do topo e do fundo. O saltinho do Santos sobre a bola, ou melhor na tabela mexe com o jogo pendente entre Botafogo e Goiás, hoje, 2h20. Se o Esmeraldino aprontar para cima do líder do campeonato e somar qualquer ponto, joga o Vasco de volta para a incômoda zona de rebaixamento. Na ponta de cima, a atenção dividida dos concorrentes entre Libertadores e Brasileirão é ótima notícia para o próprio Botafogo. Os garotos do Palmeiras não jogaram o bastante para cortar as asas do Red Bull Bragantino. O time de Abel Ferreira levou a virada por 2-1 e perdeu a chance de reduzir temporariamente a distância para o Botafogo para 4 pontos. Em vez disso, a vice-liderança ficou com o próprio Red Bull, atualmente 6 pontos atrás do Alvinegro. A essa altura, algo surpreendente, mas para Abel, o uso dos garotos é parte de um processo ainda maior de desenvolvimento dos jogadores. Na nossa vida, não só no futebol, isso não é comer um mousse de goiaba. É nos momentos difíceis que vemos quais jogadores podem ter futuro ou não no clube. São os obstáculos que definem o caráter de um jogador, de um técnico, é nas derrotas. Quando as coisas correm bem, a onda leva. O problema é ter que escalar quando está no fundo, e é isso que faz a diferença, disse o técnico português. Abel, inclusive, já disse que o Botafogo dificilmente perde o Brasileirão. Brasileirão não é prioridade para alguns. No fim de semana que antecedeu o mata-mata de competições continentais, mais times além do Palmeiras pouparam times e pagaram o preço com tropeços no Brasileirão. O Fluminense, por exemplo, poderia não ter se desgarrado tanto da turma do G4 se fosse com força máxima diante do Cuiabá. Pensando na Libertadores, levou 3-0 do time da casa. O Inter, por sua vez, levou 2-0 do Atlético Mineiro no Beira-Rio. Se esse placar se repetir na quarta-feira, na semifinal da Libertadores, estará eliminado. Como Kudê não usou os titulares, serve como alento para a derrota em casa no sábado. Os semifinalistas da Sul-Americana também tropeçarão. O Corinthians levou a virada no clássico com o São Paulo. O Fortaleza empatou com o Grêmio. E quem não tem mais Copas? O Flamengo, já sem Jorge Sampaoli, venceu o Bahia por 1-0, no Maracanã, enquanto aguarda o desfecho da negociação com o Tite. O interino Mário Jorge, pelo menos,